Hoje é domingo, dia 23 de abril de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos hoje no terceiro domingo da Páscoa. No calendário, é dia também da memória de São Jorge, um santo da Igreja Católica, sim. Não tem muitos dados documentais sobre ele, mas é um santo da Igreja, embora usado também de forma errada por outras religiões. Mas é um santo católico e que tem na tradição dos primeiros cristãos a sua origem. Um mártir que deu a vida pela fé em Jesus. Muitas vezes caminhamos pela vida vencidos, como se a morte tivesse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Embora ele esteja perto, nós é que não percebemos. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Vamos meditar hoje o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles.
Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há poucos dias nós já tivemos também a oportunidade de meditar este texto, logo na oitava da Páscoa. Bom, o texto fala que 2 discípulos iam para Emaús. Essa localidade nunca foi identificada. Existem algumas hipóteses de onde ela seria, mas ninguém sabe, ninguém conhece. Assim, nós podemos pensar que são todos os lugares. A estrada que nos conduz é o caminho de todos os cristãos, de todos os homens. O Papa Bento XVI é que sugere esse pensamento. Então, como não se sabe onde é Emaús, Emaús é a estrada da nossa vida, é o caminho de todos os cristãos. E neste caminhar no mundo, na vida que nós recebemos de Deus, Jesus ressuscitado é nosso companheiro. Essa é uma das lições do Evangelho deste domingo. Ele é nosso companheiro e só Ele pode reavivar a nossa fé, pode fazer o nosso coração arder, nos encher de esperança e de vida. Só Ele parte o pão verdadeiro que pode e abre os nossos olhos. Veja que grandeza! Jesus caminha conosco. Só Ele pode abrir nossos olhos. Só quando Ele se dá a si mesmo na Eucaristia, nós reconhecemos que é Ele, Jesus. Os discípulos, na conversa com Jesus, vão dizer: nós esperávamos. Ficaram desiludidos, frustrados. E hoje ainda tem gente, ainda tem fé em crise, muito forte. É algo muito atual. Muitas experiências negativas nos fazem sentir abandonados por Deus. Ou então nós idealizamos Deus do jeito que queremos, do jeito que achamos que deveria ser. Mas continua a ser dito: somente nessa estrada é que nós poderemos purificar a fé. É que o Senhor caminha conosco, faz arder o nosso coração e abre os nossos olhos. Como aconteceu com os 2 discípulos, é necessário que a gente deixe que o Senhor nos instrua. Deixa Jesus ensinar para você as Escrituras, ensinar para você e para mim a sua palavra. Que essa palavra arda no nosso coração, ilumine a nossa mente. E veja bem, o Senhor nos encontra como encontrou aqueles 2, nas angústias da vida, quando estamos perdidos, desanimados, sem rumo. Ele nos encontra quando nós abrimos a palavra, Ele nos encontra na Eucaristia, Ele nos encontra nos caminhos da vida. Ele quem abre nossos olhos, Ele quem muda o nosso coração e os nossos lábios. E Jesus se deu a conhecer mediante um gesto familiar. Ele havia celebrado a ceia com seus, partiu o pão, entregou o cálice com vinho e disse: tomai, comei, tomai, bebei. Façam isto em minha memória. E aí, quando então Jesus, nesse mesmo gesto familiar, parte o pão diante dos discípulos,
aí eles são capazes de recordá-lo, porque aquilo estava ligado para sempre na sua mente, o gesto de partir o pão. Agora uma pergunta: se é assim, então nesse gesto de partir o pão, de escutar a palavra que arde o coração, por que é que quando nos reunimos no domingo, nossos olhos não se abrem, nosso coração não arde? Por que é que voltamos para casa angustiados do mesmo jeito? Frei Raniero Cantalamessa é que sugere esse pensamento. E ele mesmo dá a resposta. É porque os discípulos não reconheceram Jesus e nós também não reconhecemos. Mas há uma diferença. Os discípulos, embora ainda tivessem com o coração ardendo e não reconhecessem Jesus, eles o convidaram para partilhar o pão, para se hospedar. Eles ficaram preocupados com aquele forasteiro que não tinha onde ir, onde ficar, quando o dia estava terminando. E aí é a pergunta também para nós: como é que nós estamos acolhendo Jesus e acolhendo Jesus no outro que precisa da nossa solidariedade, da nossa preocupação? Rezemos. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Fica conosco, Senhor, porque nós temos medo, porque somos levados daqui para ali, porque nossa cabeça é dura, porque nosso coração não consegue guardar as coisas. Fica conosco, Senhor, para que nós possamos viver em vós e para vós. Fica conosco e parte o pão. Abre os nossos olhos, dá-nos vida e salvação. E agora a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.